Vamos continuar na capital federal para falar sobre aquilo que deve acontecer amanhã. É a promessa, é o anúncio do corte de gastos. Fala, João Pedro Melo. Fala, Ronaldinho. Oi, Zaidan. Uma ótima tarde para vocês, ótima tarde para quem está nos acompanhando. Olha só, expectativa agora em alta na capital do país para que saiam aí as medidas de contenção de gastos da economia, né? A gente tem aí o Ministério da Fazenda sinalizando que deve anunciar esse plano de ajuste fiscal até esta terça-feira. Hoje a gente já teve uma reunião mais cedo entre o presidente Lula, o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e outros ministros palacianos para discutir os últimos ajustes dessas ações. O ministro Fernando Haddad destacou que já foram fechados acordos em diversos pontos, mas falta pouco agora para que essas medidas de fato saiam do papel. O último grande conflito tratava sobre a aposentadoria dos militares das Forças Armadas, eles que são subordinados ao Ministério da Defesa, e na última semana o ministro José Múcio disse que a Defesa aceitou a proposta da equipe econômica. Qual que é a ideia dessa proposta? A ideia é mexer nessa aposentadoria para gerar uma economia de 70 bilhões de reais para os cofres públicos. Desse total, 30 bilhões devem ser em 2025. Além disso, os reajustes do salário mínimo e benefícios sociais devem seguir as regras do arcabouço fiscal, estando limitados a 2,5% acima da inflação. O governo federal garante que o pacote busca corrigir distorções e evitar que o arcabouço fiscal perca a credibilidade. Uma outra ideia é manter as despesas sob controle e recompor as receitas após anos de déficits fiscais. Bom, ainda sobre essa questão, o próprio ministro José Múcio disse que a defesa faria esse esforço em prol de um bem maior, que seria o equilíbrio das contas públicas. A gente vai seguir acompanhando e volta trazendo mais detalhes a qualquer momento. Haddad, para interlocutores, disse lá em Brasília que o pacote é muito robusto, viu, Zaidão? O problema é quem atinge, né? Vamos aguardar o que vai sair, né? Porque não por acaso agora à tarde haverá uma reunião com grande parte do Ministério, não serão todos os ministros, mas grande parte, inclusive o Haddad estará presente, o Múcio estará presente. Esse acordo com a Defesa, e é interessante que a Defesa teve uma deferência, ao contrário de outros ministérios, que foram apenas comunicados, espernearam e tal, mas não perguntaram se eles aceitavam, concordavam. A Defesa pôde concordar, né? Teve o direito de dizer, tá bom, vai. Ou então, não, aqui não, vamos mudar isso aqui. Os outros não. Apenas repudiaram que os seus ministérios e suas pastas e a parte da sociedade ou o serviço público que está ligado às suas pastas fosse atingido. A Defesa pôde aceitar, não aceitar, concordar, discordar. E parece que o efeito é, no caso, na Previdência, mas com impacto real muito pequeno. Se você compara com o que ocorre hoje, a idade de aposentadoria, porque hoje você tem tempo de serviço, 35 anos, mas grande parte começa com 18 anos. Então, a aposentadoria se dá com 53 anos. Alguns com 51, porque contam desde os 16, porque entram em escolas militares especiais. Mas a maioria esmagadora, 18 anos. Então o efeito é muito pequeno passar para 55 anos. Né? Mas vamos aguardar, porque eu ainda espero que haja alguma reação à ideia de atacar os parâmetros de reajuste do salário mínimo. Vamos aguardar para ver qual será o anúncio oficial, aí a gente vai ter o pacote inteiro para apresentar uma opinião, né, Ronald? Perfeito, Zaidan. A gente está falando disso há tanto tempo e com esse nível de detalhamento, né? Onde é que vem e de que forma vem, a gente aguarda o anúncio para poder ter essa análise mais fina, mais precisa.